Obrigada, Lu, que está do lado da Nádia. Bom, gente, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né? A cada um de vocês, a Neidinha linda que consegue aceitar minhas brincadeiras de muito bom grado e me amar a si mesmo, né? Que às vezes a gente é chato, né, gente? Mas a gente ama a si mesmo, com a chatice que a gente tem, fazer o quê, né? Aqui. E vamos continuar nesse estudo aqui, rogando a Jesus a oportunidade de levar as nossas melhores vibrações, porque o livro dos Espíritos é a parte filosófica da doutrina. É a parte onde a gente consegue curar as nossas ideias. Olha que coisa importante. Se o Evangelho segundo o Espiritismo é o remédio que nos muda moralmente, o livro dos Espíritos é o que transforma os nossos pensamentos. E nessa transformação de pensamento, muitas energias a gente pode se emanar agora de um grupo coeso, unidos em um pensamento transformador para melhor, que possa levar vibrações a todos aqueles necessitados de boas ideias. Principalmente ao companheiro aí da Denise, lá da CEMIG, que desencarnou por meio do suicídio. Há tantos outros aflitos agora que passam pela doença e que acaba que colocando a doença agora, o Covid-19, como algo tão aterrorizador, e às vezes a pessoa nem vai chegar lá, mas já fica com aquele pensamento adoecido. Aos parentes e familiares de alguém que está doente, que já fica com as ideias atormentadas. Então, a gente roga a todos esses irmãos benevolentes que a Nádia citou na prece, que possam levar nossas melhores ideias, as nossas ideias transformadas para melhor, para poder acalentar os nossos pensamentos atormentados. E nós estamos no Livro dos Espíritos, é um estudo sistematizado, né, do irmão Moacir, nesse cantinho de Jesus, que é o cantinho do estudo, do esclarecimento, da coesão, da união, da família, da unidade entre os dois planos, né? Que a gente trabalha todo dia para isso, com muita simplicidade, mas com muito esforço na transformação do dia a dia, cada um na sua casa, né? No cadinho que nós aceitamos antes de chegar aqui na matéria. No Livro dos Espíritos, nós estamos estudando na segunda parte, no capítulo 8, pegamos naquela parte da emancipação da alma e o tema que é o sono e os sonhos, que começa esse tema da questão 400 e vai até a 412. No estudo anterior, o Valdir chegou até a 411 e hoje nós vamos começar, até da 410, perdão, né? E hoje nós vamos começar a 411 a 412, dando, assim, essa fase terminada do sono e sonhos, jamais completada, né? Porque a gente não tem aqui nenhuma pretensão de encerrar o assunto sobre sono e sonhos, que aí vai pela eternidade afora. Mas pelo menos a gente vai passar, provavelmente, até da questão 412, e aí a gente passa pelo sono e sonhos. E para a gente começar, assim, antes da gente falar da questão 411, preparando esse estudo, eu me deparei em um livro chamado Instruções Psicofônicas, de autores diversos, e a lição é 52, falando além do sono. Como nós falamos muito dos sonhos, eu gostaria que hoje a gente pudesse também rever o sono e olhasse essas duas questões com atenção. E nesse livro ele é narrado, essa lição, sobre uma reunião que estava todo mundo ali junto com o Chico, ali numa reunião psicofônica, né, junto com os médios, e veio uma pessoa, um espírito conhecido de todos nós, através de André Luiz, que narra em seus livros. E é algo que me deixou muito emocionada, porque a gente sabe que é verdade tudo que André Luiz conta nos livros, mas ainda torna-se talvez um espetáculo
se a gente pensar que Aniceto não vai vir conversar com a gente, que Calderaro vai vir contar alguma história para a gente. Talvez em outras casas, diferente aqui do cantinho, e isso eu falo com muita certeza, não é balela não, aqui no cantinho ninguém duvida de médium, nem de mediunidade, nem de fenômeno mediúnico, é tratado com muito respeito e muita atenção, mas talvez em outras casas sempre encara a mediunidade como um fenômeno duvidoso devido às questões morais do médium. Então, aí as pessoas não acreditam. Mas aqui a gente se emociona porque a gente vê essa possibilidade, essa verdade da espiritualidade amiga descer e esclarecer para a gente aquilo que a gente precisa. Então, vamos ouvir essa lição antes da gente começar na questão para entender. Então, o livro é Instruções Psicofônicas, de autores diversos, né? Psicografia de Chico Xavier, e a lição é a 52, Além do Sono. Então, ó, a nossa reunião da noite de 17 de fevereiro de 1955 foi assinalada por verdadeiro regozijo. É que, através dos recursos psicofônicos do médium, nosso grupo recebeu pela primeira vez a palavra direta do instrutor espiritual Calderaro, cuja presença nos sensibilizou muitíssimo. Em sua alocução, aborda alguns apontamentos alusivos à nossa conduta espiritual durante o sono físico. Estudo esse que consideramos de real valor para a nossa edificação. Essa, gente, é a introdução do que Calderaro falou para esse grupo que Chico estava estudando. E eu sei que todos nós temos muitas saudades de quando a gente vivia lá no cantinho de Jesus, naquele espaço físico com aquelas tarefas regulares. Então, eles estavam estudando sobre as atividades do que aquele grupo exercia durante o sono. Isso significa que se nós estivermos em equilíbrio durante a vigília, durante a vida que é acordado, mantendo a sintonia, cumprindo com todos os deveres, que é a prece, né? A prece é o cumprimento de todos os deveres, então estaremos sintonizados, estaremos nós em atividade no sono, durante o sono físico, e podendo, de fato, servir, continuar servindo a espiritualidade que trabalha no cantinho de Jesus. Se esse é o nosso objetivo mesmo, né? Então, olha o que Calderaro diz a esse grupo, que nós agora vamos tomar partido para a gente também. Então, imaginemos que nós estamos aqui, mudando os nossos pensamentos a respeito do sono e dos sonhos, e aí Calderaro vem nos dar essa mensagem. De passagem por nosso tempo, rogo venha para ocupar-lhe a atenção com que alguns apontamentos ligeiros em torno de nossas tarefas habituais. Então, o Calderaro chama a atenção e fala, olha, eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês só para me contar sobre as nossas tarefas habituais. Quer dizer que Calderaro trabalhava junto com eles, eles trabalhavam junto com Calderaro. Olha, dia e noite, no tempo, simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. É uma coisa só. Uma é continuação da outra. É complemento. Dia e noite simbolizam morte e existência. Não há morte libertadora sem existência edificante. Morte libertadora, existência edificante. Na verdade, existência edificante, morte libertadora.
Dia bem trabalhado, noite bem trabalhada. Existência cheia de vida, morte cheia de vida. Não há noite proveitosa sem dia correto. Calderaro continua. Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. Realmente a gente não ignora isso, mas ele fala, no entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo quando na Terra as alucinações hipnóticas toda vez que nos confiamos ao repouso. Então ele está falando, olha, a gente sabe que as nossas atividades vão além do sono físico, mas só que acontece que quando a gente está acordado aqui, a gente se torna invigilante e não assume as nossas responsabilidades dos nossos compromissos. Isso não inclui compromissos exclusivamente da casa espírita. Compromisso como filha, como mãe, como irmã, como funcionária, como vizinha, como colega, como um espírito encarnado em busca da própria redenção. Vigilância da própria reforma íntima. E aí, se nós não vigiamos, quando a gente dorme, a gente continua com as alucinações que começamos acordados. Dá continuidade. Porque se eu não estou ajustada à lei divina, pela liberdade que me condiz, eu posso também estar desajustada à lei, iludida. E igual dormir, continuo com essas alucinações, que é completamente diferente da verdade, porque a verdade é o ajustamento da lei divina, é a lei. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assinalada. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Então, se eu ainda não estou acordada na vida aqui para o meu trabalho, quando eu estiver dormindo, eu vou ter que reajustar tudo isso. Por esse motivo, diz Calderaro, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Eu ainda tenho que reparar e consertar tudo que eu estou fazendo em mim, que não dá tempo de auxiliar ninguém. Mas tá bom, pelo menos estou reparando em mim, né? Só que eu posso fazer mais, principalmente nós, tarefeiros espíritas, buscando o equilíbrio para servir. Estamos com saudade das nossas tarefas? O sono está aí para isso. O sono está aí para isso. Mas, para fazermos isso durante o sono, há uma necessidade de manter nossos deveres espíritas cristãos em dia durante a vigília. Calderaro continua. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, ai, gente, olha que maravilha, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Se o indivíduo, se o espírito encarnado, se nós, aprendiz do bem, colocamos durante a vigília o nosso comprometimento em ser uma filha que honra seus pais, em ser pais que cumpre com o dever de criar os filhos em torno do Evangelho. Se somos trabalhadores, funcionários de empresa, disciplinados e comprometidos. Se somos irmãos uns dos outros de verdade. Isso significa que
continuaremos a auxiliar tanto quanto durante o sono nas esferas superiores que a espiritualidade nos aguarda. E não precisa desencarnar para isso. Calma, ninguém vai desencarnar agora. Só vai dormir e trabalhar muito, que o planeta está precisando. Porque a gente está precisando. Calderaro continua. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar. Aqui é o momento que ele incluiu a gente. Quando o médium estava psicografando, era só aquele grupinho ali. Quando o Calderaro fala essa frase, somos todos nós do irmão Moacir também, como todo da Terra. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar. Chegou até nós, é para nós. A tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Gente, esse parágrafo é de grande importância. Esse parágrafo é para nos auxiliar nesse estudo do Livro dos Espíritos, que tem como remédio mudar os nossos pensamentos, elevar as nossas formas de pensar, quebrar paradigmas, a fazer com que agora a gente aceita esse convite de, durante as nossas tarefas diárias, de isolamento, de trabalho, dentro da nossa casa, nos comprometer com o bem na atividade do dia a dia, para que durante o sono, de fato, nesse descanso do corpo, possamos nós continuar a servir na tarefa do bem, porque estão precisando. Há muitos irmãos que sofrem, muitos irmãos que sofrem nesse momento. Muitas atividades, diz Calderaro, podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal. Gente, a atividade que vai ganhar muita força, muita eficácia, muita eficiência no plano espiritual, se nós que ainda estamos na matéria puder doar, porque temos um fluido vital que o desencarnado não tem. E um fluido vital bem trabalhado. O que é um fluido vital bem trabalhado? Com muito fora toxinas materiais e toxinas morais. Não somos santos, mas todo aquele que esforça para melhorar já tem um fluido vital melhor. Mas se esforça mesmo, não é de boca para fora. É aquele choro que a gente engole seco. É o sapo que a gente come inteiro. É a cabeça que a gente abaixa, para que nenhum grito de desarmonia aconteça no ambiente onde a gente se encontra. É esse esforço, sabe? É esse esforço que às vezes a gente sai de perto, chora baixinho e pede a Jesus para ajudar, porque tá difícil de aguentar quando o clima tá pesado. É esse esforço. Não é porque a gente é santo, mas é porque estamos comprometidos no dia a dia, para servir de dia e trabalhar muito à noite. Ele continua. Vou voltar para repetir essa frase que é importante. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos que enxameiam por toda parte. Guardem isso aqui, que eu fiquei sabendo de uma experiência de uns encarnados que me contaram para mim. As pessoas contaram a respeito de um sonho
E aí a gente vai contar lá no Livro dos Espíritos esse caso. E é isso que Calderaro está contando aqui. A gente vai dormir, vai se desdobrar, vai levar nossa energia vital junto com a espiritualidade amiga e vai usar os nossos fluidos como lenitivo para aqueles enfermos. Estamos preocupados com os hospitais lotados? Trabalhemos nossa reforma íntima de fato para poder ajudar a socorrer durante o sono. Calderaro continua. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais. E somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Gente, olha o irmão Moacir aqui ajudando a gente a mudar nossas ideias quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, o livro filosófico que é capaz de mudar nossas ideias atormentadas, nossas ideias adoecidas, colocar uma ideia rejuvenescida, uma ideia sã, uma proposta lógica que nos conduz nesses pensamentos de existência da vida material e na vida imaterial. A boa nova compreendida. E aí sim a gente vai poder auxiliar todo mundo, porque Calderaro está nos contando que o início da doença começa nas moléstias, né, rotineiras da ideia, nos impulsos de coagulações mentais, que às vezes a gente fica só naquele pensamento como se aquilo fosse tudo. E o Livro dos Espíritos nos auxilia a quebrar paradigma, a melhorar. E é essa quebra de paradigma que nós vamos levar os enfermos durante o sono. Por ocasião do sono, diz o Calderaro, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, que, na maior parte dos casos, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Gente, percebem o que Calderaro está falando? Nós encarnados vamos ajudar os outros encarnados que estão doentes. Se a gente se comprometer na nossa reforma, e durante o sono nós vamos poder doar de nós mesmos a assistência que tantos de nós precisamos. Sabe aquela história lá no grupo do cantinho, de solicitação de prece, de uma prece proferida, de outra prece proferida, de uma ação de graças, de uma maravilha que a gente faz naquele grupo do WhatsApp? É algo semelhante, muito mais efervescente, digamos assim, que a gente pode fazer durante o sono, para cada um de nós, do cantinho de Jesus, fora dele, para quem a vida superior vai nos dar assistência, para que a gente auxilie. Vocês já viram aquela frase, Deus ajuda o homem através do próprio homem? É isso. Calderaro diz assim, e benfeitores da espiritualidade vivem a postos, aguardando os enfermeiros da boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que superando inibições e obstáculos, se transformem em cooperadores diligentes da extensão do bem.
espiritualidade está esperando a nossa movimentação, gente. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, vontade de falar para Calderaro, olha, eu posso te dizer, com um pouco que eu conheço de cada encarnado do Cantinho de Jesus, que eles querem, que nós queremos participar desse concurso. Calderaro fala, dediquem alguns momentos à oração, cada noite, antes do mergulho do refazimento corpóreo. E aqui, eu ouso a lembrar uma instrução do nosso irmão benfeitor, amigo, médico, assistente, tarefeiro da sexta-feira do Cantinho de Jesus, o nosso amado doutor Amantino. Aquela elegância, né? E que ele diz assim, leva 2 copos de água para a cabeceira. Abre uma página de uma leitura edificante. Roga aos céus, auxílio divino, antes de dormir. E ao acordar, repete. Então a gente toma um copo d'água antes de dormir e o outro ao acordar. A gente pode fazer isso. Nós do Cantinhos queremos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Se a saudade de fato é tão grande dessa casa que nos abriga, isso dá para fazer. Calderaro continua. Contudo, não basta a prece formulada só por só. É indispensável que a oração tenha base de eficiência no dia bem aproveitado, com abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho. E, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade. É para ter calma, mas não é para ficar parada à toa. Com a diligência que não atinja a demasiada preocupação. É ficar atento, mas não ficar preocupado. Com a bondade que não se torne exagero afetivo e com a retidão que não seja aspereza contundente. Calderaro fala assim, em suma, não prescindimos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida, porque através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Mas essa prece que a doutora Amantino nos ensina, antes de dormir, ela tem que vir após ao dia devotado ao Senhor, devotado ao ser espírito que somos, comprometidos com Cristo, com Jesus. Aí ele diz, consagrem-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. Alguém quer ficar junto com o Calderaro? Tá achando que é bobagem, né? Calderaro tá lá longe. Alguém quer ficar junto com a doutora Amantino? Com o pai Joaquim? Com o Baiano? Com o vovô? Com o Cláudio? Quer? A gente pode. É natural, não venham a colher resultados de imediato. Não é para fazer isso hoje, de noite eu já vou lá, não é assim. Nas faixas mnemônicas da recordação,
mas pouco a pouco nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões nos domínios do universo. É só treinar, gente. E não importa se a gente não vai lembrar, não. Problema não. O importante é ficar feliz pelo esforço diário de se comprometer com Jesus. Calderaro termina assim. Aqui deixamos assinalada nossa lembrança que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intenso na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e, desde na Terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. Assinado Calderaro. É forte, né? É forte, é possível e com certeza não é nenhuma surreal coisa difícil de acontecer. A Marília está perguntando qual que é a lição. A lição é linda, eu vou até postar lá no grupo do irmão Moacir. A lição chama Além do Sono, é a lição 52. O livro é Instruções Psicofônicas, de autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu acho isso fantástico, porque nos convida a trabalhar agora. E não é um trabalho difícil para a gente, não é uma coisa assim, que a gente tem mania de falar assim, mas isso é difícil, né? Só Jesus. Isso que eu li aqui, tem nada de difícil, não. Tem de decisão. Ou eu me comprometo, ou eu não me comprometo. Sou tarefeira do Cantinho de Jesus? O que eu tenho feito no meu dia a dia? Não é essa questão de entrar em reunião, que outro dia eu ouvi isso e falei, oh, meu Deus do céu, me ajuda, porque eu não estou entendendo. E ficar vendo se a pessoa fechou a câmera, não fechou a câmera. Se ela fechou a câmera, ela está fazendo outra coisa, então ela não está em sintonia. Eu pensei, Jesus amado, deve ser homem falar uma coisa dessa. Me perdoe os homens agora que estão me ouvindo. Mas nós conseguimos fazer tanta coisa ao mesmo tempo e o pensamento está ali afiadinho. Nossa, se a gente é mãe, então, você faz mil e uma coisa e sabe exatamente o que seu filho está fazendo no quarto de porta fechada. Porque a sintonia da gente é grande, né? Mas essa sintonia que Calderaro está ensinando para a gente é as ações do dia a dia. Aí eu ouso, né, a fazer uma interpolação. Na estatística a gente chama da gente extrapolar, né? Fazer uma extrapolação da tendência. Fique imaginando nossa amiga Jaque. Como durante o sono consegue auxiliar a própria mãe no tratamento de saúde dela. Olha que linda. Porque ela vem se esforçando durante todo o dia. Não é santa. Vai ter os momentos dela de dificuldade. Mas está comprometida. Como diz Kardec, está se esforçando a cada dia para ser melhor. À noite, a espiritualidade está a postos, como diz Calderaro aqui. Esperando só ela desdobrar. Para ela poder ajudar a própria mãe, que ainda está encarnada. Para poder tratar da parte que precisa. É assim conosco, gente. É assim com todo mundo. Calderaro não veio dar para um, não. É para todos nós. E a 411 do Livro dos Espíritos, para a gente dar continuidade, é assim, a pergunta. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte?
Eu fico achando engraçado essas perguntas assim, né? Porque Kardec é o bom senso encarnado. Kardec estava fazendo perguntas com um intuito filosófico para melhorar os nossos pensamentos, para quebrar paradigmas e, a partir do pensamento melhorado, renovado, saudável, evitar ou até curar nossas doenças, que, segundo Calderaro aqui, começa nos pensamentos. Ai, que linda, diz que a mãe da Jaque ficou rindo lá. Ah, então, olha, um beijo para ela, viu? Saiba que sua filha está cuidando você de um tanto e a gente está cuidando junto com ela de longe, mandando tudo que a gente pode, porque a gente está crescendo junto com vocês, um tanto. Muito obrigada, Cirlei. Beijo no seu coração. Mas vamos pensar aqui no Kardec, pensando nessas ideias aqui que a gente está falando, né? Então, Kardec fazia essas perguntas com muito bom senso. Não é porque era uma indagação, talvez, dele, mas respeitando os nossos pensamentos, partindo do conhecido para o desconhecido. Então, ele partia. Quais eram as nossas ideias aqui, geralmente, né? E vamos dizer assim, nossas ideias adoecidas. Esse adoecidas, a gente pode chamar assim de ideias ignorantes, sem conhecimento da verdade. Podemos? Então, maior nossas ideias adoecidas é o quê? Medo da morte. Medo da morte. Tem pânico da morte. Vai ser, nossa, vou morrer. Não, eu não quero, não. Vou para o final da fila. Né? A minha avó tem 89 anos e usa uma bolsinha de colostomia. E é muito engraçado, porque ela vai fazer 90 no final do ano, né? Aliás, no ano que vem, ela já fez 89 esse ano. Aí ela fala que 90 ela não vai fazer. Falei, vó, mas vai fazer, você vai morrer antes? Não, não vou morrer antes, não, eu só não vou fazer 90. Falei, porque 90 é um nome assim, palavrão, 90 é pesado, nome feio, né? Aí eu falei, então tá, vó, nós só vamos fazer 89 duas vezes, então. Por quê? Porque o 90 para ela aproxima da morte, porque é muito tempo. Então a gente tem medo da morte. Aí, partindo desse pressuposto, que a morte então deve ser uma coisa difícil, que ninguém quer enfrentar, talvez um dia que a gente não quer viver, apesar de ter aquela geriátrica linda, maravilhosa, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Que vale a pena todos nós vivermos, e ler esse livro. Então, o que que acontece? Kardec faz essa indagação porque será que a gente, então, já que a gente sabe que vai morrer, a gente sabe o dia? E se a gente estiver desdobrado, o espírito vai ter noção, então, o dia que vai morrer? Eu fico imaginando que diferença isso vai fazer, a não ser para a pessoa que não tenha esse medo da morte, que já esteja preparado para morrer. Aí é tranquilo ela saber, até para ela se preparar. Mas se ela ainda não está madura para isso, para quê? A gente ter essa tanta necessidade, se é hoje, se é amanhã, se é depois. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei o dia que eu vou morrer. Atualmente eu costumo brincar que eu falei assim, olha, se me chamar eu vou. Ah, sabe aquelas coisas, se me chama que eu vou? Não, não é nenhum pensamento suicida, não, mas se chamar, gente, a gente vai, né? Fazer o quê? Nós temos que ir. Vai que às vezes eu vou ter uma grande surpresa, porque na hora que eu for, chego lá com esse pensamento psíquico ainda tão adoecido, não está tão iluminado ainda, vou estar em uma situação complicada. Mas, se for uma passagem tranquila, a gente vai, né? Então, Kardec faz essa pergunta. Quando eu estou livre do corpo e com o espírito totalmente emancipado, talvez a gente tenha aquela sensação de que sem o corpo a gente é mais inteligente, a gente é melhor, a gente é evoluído, a gente, né, nesse tipo de pensamento. E aí ele faz essa ideia. Então, estando esse espírito desprendido da matéria, atuando como um espírito, né, ele lá sabe que no fato dele ser um espírito encarnado, qual será a época da sua morte? Aí os espíritos falam, quase fala assim, ó, aquieta seu coração, alto lá, né? Eles falam assim, ó, acontece, pressenti-la, acontece, pode acontecer do espírito pressentir a hora da partida dele. Aí ele fala, também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão
a data em que virão a morrer. Mas isso é as pessoas que já estão moralmente evoluídas, tranquilas, com uma condição favorável. Por quê? A espiritualidade está à espreita, gente, para cuidar, para orientar, para não deixar a gente perturbar. Haja visto os livros de André Luiz que conta tudo isso, né? Prepara a pessoa para o desencarne. Eu conheci o senhor Nelson, que era tarefeiro da campanha do Quilo, lá do Albino Teixeira, que começou a jornada espírita dele lá no Grupo Oriente, lá no Sheila, e ele fazia hemodiálise durante muito tempo, né? Então, esse tarefeiro dedicado, dedicado a ele, sabe? Assim, a ele com Jesus, que todos nós devemos ser. Quando a gente fala tarefeiro dedicado, é aquele tarefeiro que se compromete na tarefa que assumiu com Cristo no dia a dia. Não é só lá dentro da parede espírita, né? Do centro espírita. E aí, seu Nelson, ele já estava perto mesmo, assim, já estava muito doente, estava no hospital, né? E tudo. E às vezes a gente conversava com ele lá ainda, né? E ele foi de uma das pessoas que conseguiu seu rim na fila do transplante, mas como aprendeu a pedir na campanha do Quilo o tempo todo, uma mãe pediu esse rim para o filho dela, que era jovem. E ele deu esse rim, que era dele. Então ele talvez não teria tanto esse tempo de vida mesmo. E aí ele disse assim para mim no telefone, ele me chamava de menina, e ele falava, ô menina, eu tô pronto, se me chamar, tô pronto para ir, tá tudo bem, não tem problema não, a gente está consciente das necessidades da gente. E aí, quando a pessoa está consciente assim, a partida não é um tormento na cabeça dela. Mas quando para nós ainda a partida é um tormento, cabe a nós confiar que a hora que for, nós vamos estar calmos. Então não vamos pensar que dia que é que nós vamos morrer, não. Vamos pensar que hoje a gente está vivo. E hoje a gente tem que estar bem vivo para viver bem durante a vigília, para na hora de dormir trabalhar feliz. Que aí a gente fica comprometido durante o dia, liberto durante a noite através do sono, mas sobre as instruções da espiritualidade da vida maior, auxiliando todos aqueles encarnados conosco que merecem melhorar a saúde através do melhoramento das ideias, porque as ideias estão tormentadas. Igual o Calderaro ensinou para a gente hoje. Igualzinho Calderaro ensinou para a gente hoje. E aí é por isso que às vezes a gente pode pressentir a morte com tranquilidade. Se a gente não vai ter essa tranquilidade, nós não vamos pressentir a morte. Eu vou falar uma coisa para vocês. Minha avó não pressente a morte de jeito nenhum, porque ela morre de medo de morrer. Ela fala que o elevador, por enquanto, está estragado. Então, ela não vai por agora. Porque ela e meu pai ficavam brincando que quando um desencarnasse, um morresse, o outro ia vir buscar ela, né? Quando meu pai morreu, minha filha correu, foi lá no velório e falou para o meu pai que, ó, desfez o trato, que já que ele foi, ela ficava lá, que ela ficava aqui. E ele já tem 21 anos que desencarnou e ela está aqui, continua falando que não quer ir e que o elevador está estragado para ela subir. O que, modesta parte, me agradece muito, porque enquanto isso eu curto a minha avó, tá ótimo, deixa ela aqui enquanto ela precisa ficar aqui, né? Então aí a gente fica tranquila, porque se a gente está aqui, é porque a gente precisa estar aqui. Quando for a hora da gente ir, a gente vai. Se a gente viver bem aqui, com tranquilidade de tudo que a gente está passando, a gente vai tranquila para o lado de lá também. Então, digamos que a morte é um dia que vale a pena viver se a gente viveu a vida inteira tranquila com as atividades que nos foi confiada por Deus. Se a gente trabalhou com a confiança de fazer os nossos frutos renderem, se a gente foi boa mãe, boa filha, boa mãe, boa filha, não é a boazinha, não é a que todo mundo aplaudiu, não. É aquela que deu conta de cumprir com o que lhe coube, com esforço. Porque santo, maravilhado, endeusado, virado artista, nenhum de nós somos. Mas se estamos esforçando para ser o melhor que podemos, estamos no caminho. A questão 412 encerra essa parte de sono e sonho. Não que a nossa compreensão e os nossos estudos estejam encerrados aqui. Ao contrário, isso não esgota.
Vamos viver a eternidade estudando sobre isso. Que bom! É sinal que as nossas ideias vão estar melhorando, nós vamos estar curando determinadas ideias, tendo condições de aprender novas ideias, e aí sucessivamente, né? A questão 412 é a pergunta que Kardec faz assim: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Então, Kardec está perguntando assim. Se Calderaro contou lá para a gente, né, que quando a gente já está preparado, a gente conseguiu viver bem durante o dia, comprometido com as preces ali, não a prece de boca, mas aquela prece que cumpre todos os deveres do dia, que a gente controlou nossa irritação, que a gente conseguiu, talvez, engolir os sapos que precisava, ficou tudo tranquilinho, aí a gente trabalha. Nós vamos, então, trabalhar e dar fluido vital para os encarnados que estão aqui doentes, nós vamos ajudar nas monosideias dos encarnados que estão aqui, nós vamos trabalhar muito. E isso vai fatigar o corpo? Isso a gente vai chegar cansado? E não só com as boas ideias também não, com as boas tarefas não, né? A gente pode pensar também que se eu, enquanto espírito, e como bem falado lá no texto de Calderaro, eu também vou para aquelas situações onde eu preciso ainda me regenerar, consertar, né? E aí a gente tem N situações na doutrina espírita, nas leituras espíritas, mostrando para a gente que o corpo, o espírito vai para aquilo que ele sintoniza. Então, espírito sintonizado com droga, liberto do corpo, ele vai para onde? Ele vai para onde as pessoas usam droga. Eles vão para balada? Vão, eles gostam de balada, eles vão para balada. Balada cansa, gente. Cansa, não cansa? A pessoa acorda como? Cansado. Então, aquilo que termina, que acaba com a energia da gente, né? Se o espírito vai utilizar lá no plano espiritual, vai fazer, vai cansar o corpo? Então, olha lá a pergunta. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? O espírito pode fatigar o corpo? Aí ele fala assim, ó, pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Vamos pensar numa coisa aqui bem interessante para a gente entender essa questão de corpo e espírito, que parece que a gente fica achando que é duas coisas assim tão distintas, né? Então vamos pensar. Somos um ser tridimensional. Vamos pensar assim? Eu sou um espírito, eu possuo pré-espírito e possuo um corpo. Então, eu sou um espírito. Eu tenho um perispírito e tenho um corpo. Quando a gente fala ter, parece que é alguma coisa meio material, não é? É isso mesmo, o perispírito ele é semimaterial. O corpo ele é bem material dessa matéria da ciência que a gente diz. E o espírito ele é imaterial. Então, eu sou um ser tridimensional. O que acontece é que a minha parte mais profunda, a minha essência é o espírito. Aí a minha casquinha feito cebola é o perispírito e a parte mais externa minha é o corpo. Então, o que eu faço aqui vai refletir nesse perispírito e no corpo. Da mesma forma que o que eu faço no corpo, dependendo da intensidade, da profundidade, e aí a profundidade psíquica e emocional que eu faço com o corpo físico, vai atingir meu espírito e vai atingir meu perispírito. Tratamento de saúde, como é que começa? Então, nós vamos começar lá. Podemos estar tratando tanto da parte material quanto da parte espiritual, não é assim? Então, a gente trata o corpo orgânico, e aí a gente vai tratando os pensamentos, vai tratando as emoções, que vai refletir no perispírito e vai atingir o espírito imortal. Então, a pergunta que se o que eu faço durante o sono vai refletir no meu corpo? Vai. Tanto é, já vista a questões das obsessões, né? No livro
estou com o livro aqui, no Mundo Maior, no capítulo 7, intitulado Maravilhoso, intitulado sobre o processo de redenção. E o capítulo 7 ele é todo lindo, porque fala que é o processo de redenção, ele apresenta processo redentor, perdão, corrigi aqui, processo redentor. Ele vai falar que esse processo redentor é uma obsessão. Pensa bem. Então, esse espírito aqui foi comprometido em uma revolução que ele teve, em uma das encarnações, se comprometeu com vários espíritos, então vivia obsediado. Ele agora tinha 2 espíritos que faltava para ele apaziguar. E ele estava encarnado, os 2 espíritos desencarnados. E ele recebeu, então, uma mãezinha maravilhosa que o aceitou ser mãe dele na matéria. Tudo que esses espíritos faziam com ele, quando ele estava desdobrado, que ele estava dormindo, refletia no corpo, porque o corpo dele transpirava, né, tremia, naquelas agonias que tinham. Então, a gente vê que vai sentir. Se eu vou desdobrar, vou fazer um tanto de coisa, meu corpo vai sentir, porque o meu corpo, enquanto eu estou encarnada, ele faz parte de mim. Né? Eu sou um espírito, tenho perispírito e tenho corpo. É a parte mais externa. Como é a parte mais externa, ela tem uma existência determinada por uma quantidade de fluido vital. Que quando esse corpo termina o fluido vital dele, esse corpo, meu espírito se desprende desse corpo pouco a pouco, sabe, bem de uma forma bem tranquila, bem calma, célula a célula, o corpo fica e eu continuo com o meu espírito que sou, eu sou o espírito e continuo com o meu perispírito e vou com o meu perispírito para fora, até ter uma nova oportunidade de ter um outro corpo. Por isso é que tudo que eu faço desdobrado em sono, o meu corpo pode sentir. Então, eu posso acordar cansada? Posso. Ah, acordar cansada, então, é sinal que você é um espírito ruim, que você deve ter pegado seus vícios tudo, você deve ter feito um tanto de coisa. Ô, gente, conhecimento filosófico da doutrina espírita não é para adoecer nossas ideias e sair julgando todo mundo. Não, ao contrário, lembra? É livro de filosofia para melhorar as nossas ideias, para curar nossos pensamentos e auxiliar na nossa renovação. Então, significa que um espírito ele pode se fatigar tanto para o exercício das atividades do bem também, porque pode ter doado muito fluido vital, precisar de dormir um pouco mais, não é verdade? E pode também ter ido para suas paixões. Interessa eu saber se o meu amigo, minha mãe, meu pai, meu irmão, seja lá quem for, está acordando cansado, porque deve ter feito alguma atividade fora do corpo ilícita, digamos assim, ilícita da lei divina? Não, não me interessa saber. Interessa saber como que eu acordei hoje? Estou mais cansada? Como eu estou sentindo emocionalmente? Como eu estou pensando? Como eu dormi? Dormi pensando em quê? Qual sonho eu tive? O que eu fiz? São questões filosóficas para a minha vida, para a minha conduta. E jamais, sem hipótese alguma, para poder ficar vigiando o sono dos outros, né? Nós temos muito mais o que fazer a vigiar o próprio sono e não o sono alheio. Sono do marido, deixa o marido dormir, pelo amor de Deus. Nós vamos dar conta dele. Sono do filho, não vou dar conta do sono do meu filho. Vou dar conta, a não ser quando ele é bebê, né? Que a gente fica lá vigiando. Chegam, as mães aqui já devem ter passado por essa experiência, se não, eu já. É bom sempre lembrar, porque filho traz uma acalenta o coração, né? Quantas vezes a gente já andou pé ante pé, porque achou que o filho estava dormindo demais no berço, e vai que esse menino já morreu e a gente nem sabia. E aí a gente coloca o dedinho assim no narizinho para ver se está respirando, porque aquela respiração é tão tranquila, né? Aí a gente olha assim e fala, ai, graças a Deus, está vivo. Nesse sentido, pode. No demais, todos os conhecimentos que a gente tem do Livro dos Espíritos é para tratar os nossos pensamentos e para a gente observar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir e melhorar cada vez mais. Agora, a gente vai para um novo assunto,
que é o assunto sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Gente, olha que delícia! Olha como é que visita é importante. Outro dia achei um texto de André Luiz falando da importância da visita. E não era só visita fraterna, não. Visita mesmo. Às vezes a gente acha ruim de visita chegar na casa da gente, né? Agora com a pandemia deve estar mesmo. Mas deixa na hora que isso tudo passar, a gente vê como que é bom alguém de fora vir visitar e muda o ar. É um livro de André Luiz, eu não sei, até está no Sinal Verde. Depois eu olho isso para vocês, falando da importância da visita. Mas aqui, olha que interessante. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Como nós estamos falando aqui na emancipação da alma, é aquela coisa. Tem jeito, então, de um espírito que está encarnado visitar um outro espírito que está encarnado também? Quer dizer, tá os dois dormindo. Eles vão visitar? É isso que está falando. Olha, Calderaro, na introdução aqui do nosso estudo de hoje, Calderaro falou que isso é possível, né? Ele até ensinou, ele até estimula isso, porque aí a gente pode se tornar um enfermeiro do bem, um bom samaritano, e ir visitar aquele amigo nosso que também está encarnado, mas que está em desdobramento, para auxiliá-lo, para atendê-lo. Então, aqui, nessa introdução, falou que tudo bem. Mas a pergunta é assim, que é a pergunta 413. Está intitulada assim: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Olha só a pergunta. Parece que corpo é uma coisa e espírito é outra. Mas não é bem assim, lembra que eu falei, né? A essência é o espírito, que tem um perispírito, que tem um corpo. Então, o corpo ele não tem vida independente do espírito, não. Ele só tem vida porque o espírito atua nele. No dia que terminar o fluido vital, que o espírito não atuar nele, o corpo não tem vida. Então, o corpo não é esse independente, não. Quem é independente é o espírito, ok? Para atuar na matéria, ele precisa do corpo, precisa do perispírito. Mas a pergunta é, já que existe, então, essas duas vidas, né? Uma vida do corpo, uma vida, é assim? Aí os espíritos respondem. No estado da emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. Não existe isso. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. O homem, ele não tem duas vidas, uma vida do plano espiritual e uma vida aqui. O espírito que governa o homem, o perispírito e o corpo. Quem é o ser? É o espírito que que está tendo uma oportunidade de uma existência humana. Numa existência humana, ele tem um perispírito que vai fazer com que ele possa atuar em um corpo orgânico humano. E aí, esse espírito que vai atuar na matéria, né, no corpo, nessa existência material, que é essa existência dessa quantidade de fluido vital que cada um recebe ao encarnar para atuar nesse corpo orgânico, que o corpo orgânico terá, esse é o espírito, ele vai atuar aqui. Mas ele se desdobra e consegue viver a vida de espírito sem corpo, apesar de estar ligado pelo cordão de prata, que a gente sabe muito bem que André Luiz conta para a gente nos seus livros, não é assim? Então, é uma vida. Agora, a vida é uma só, a vida do espírito. O espírito, ele vai vir na matéria em várias existências, porque ele vai ter várias reencarnações, ele vai reencarnar várias vezes, para ele ir se desenvolvendo. O espírito vai se desenvolvendo, vai maturando suas habilidades a cada reencarnação. Por isso que ele encarnou e vem reencarnando ao longo da vida, com várias existências, até ele se depurar. E chegar a uma fase em não precisar reencarnar
nessa fase humana, nesse orbe terrestre. Ok? Então, não tem duas vidas, é o que ele deixa bem claro aqui. E aí, a 414, a pergunta é: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Olha, gente, vamos ver, vamos pensar. E aqui é uma pergunta que Kardec está pensando, e vamos tentar quebrar nosso paradigma, porque é para tratar nossos pensamentos, para tratar nossas ideias. Olha a pergunta: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Olha, se puder, antes de ler a resposta, você imagina que maravilha. Eu ia visitar a Jaqueline durante o sono e falar: Neidinha, tem tanto tempo que eu não te vejo, que eu não vou na sua casa, vou lá na sua casa te ver. Nestor, cadê Carminha? Nossa, desde quando terminou as reuniões de sexta-feira presencial, que eu não vejo Carminha, vou visitar Carminha. Marília Oliveira, vou lá. Né? Marília Cardoso, quero lá visitar ela. Anália e Luciana. A Vani, minha amiga querida, vou lá ver. Né? Delano. Então é assim, vamos aqui fechar os olhos, vamos dormir e falar: deixa eu ir lá, me leva na Neide. Vamos ver se é dessa forma. Que a gente pode visitar uns aos outros, a gente pode. Mas como é que é isso? Olha o que os espíritos nos dizem. Certo, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Então, ó, às vezes a gente vai visitar quem a gente conhece, mas ó, às vezes a gente encontra com pessoas que a gente aqui, encarnado, a gente julga que a gente nem conhece, que a gente não conhece eles. Aí fala, ó, podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Dá alívio o coração? Vou contar um caso aqui para vocês, muito interessante, de uma amiga minha. Ela, lendo muito, encontrou uns livros na internet, em PDF, e ela gostou muito da autora e ficou lendo esses livros. E aí tinha um outro livro dessa mesma autora, e ela foi conhecendo essa pessoa através dos livros que ela lia. E aí ficou encantada com a forma do pensamento, com as ideias que estavam escritas naquele livro. E aí, como sempre, passou a fazer prece para essa pessoa, em agradecimento naquelas coisas, e dormia, o livro lia antes de dormir, ao acordar, e achava bem interessante. Certo dia, ela conseguiu o e-mail dessa autora e mandou o e-mail. E, para surpresa dela, a autora é uma autora que morava, é africana, que estava na ilha de Cabo Verde. E aí passaram a trocar figurinhas, a se conhecerem. E ficaram amiguíssimas, sem nunca ter visto presencialmente uma outra. Dali conheceu outras pessoas através da internet. E em um dos seus sonos, ela visitou uma colega e estava preparando ela para ela aceitar o bebê que ia nascer. Só que, durante o estado de vigília, não tinha bebê. Essa pessoa lá na África, que não era autora, era uma outra amiga do mesmo círculo, né? Já tinha 2 filhos, não estava pensando, 2 ou 3, não estava pensando no próximo, e mesmo porque o caçula já tinha 12 anos ou maior, não tinha essa possibilidade no momento de vigília de filho nenhum. E como religiões diferentes e tudo, essa minha amiga não quis abrir a boca, mas o negócio era muito vivo. Em menos de 15 dias e de 2 semanas, essa pessoa liga em prantos para ela, para contar que estava grávida e que não sabia o que ia fazer. E ela se viu repetindo os mesmos conselhos que estava dando para ela em sonho. Olha que interessante. Aí a gente fala, será que é assim? A gente pode reunir esse tanto de gente? Aí nesse livro aqui, No Mundo Maior, lá no capítulo 1, deixa eu ver se é o capítulo 1 mesmo, na jornada evolutiva, ele vai falar que vai ter uma reunião, uma assembleia
de espíritos para poderem conversar, e Eusébio dá as instruções. E ele fala que são 1.200 pessoas. E desse número, 1.200 pessoas, 80% se constitui de aprendizes dos templos espirituais. Aprendizes dos templos espirituais, de tudo quanto é religião. Para poder auxiliar as pessoas. Então, eles vão se encontrar no mesmo local. E os 20% são de desencarnados. Então, nós temos que é comum, de acordo com a afinidade, e com o desejo, e com a utilidade, né? Se pode ser útil. Lembra que para as coisas acontecerem no bem, tem que trazer uma utilidade. Então, isso pode acontecer. Se for só por vaidade, se for aquela coisa só bobinha, não é bem. Tem que ter sintonia, tem que ter vibração, tem que trazer alguma coisa útil, né? O espírito não vai comunicar com a gente à toa, só porque a gente quer. Lembra quando o Chico dizia que o telefone só tocava de lá para cá? Não é uma vontade assim só. Tem que ter uma utilidade para fazer muito bem. E essa assembleia, por exemplo, Eusébio estava dando instrução para todo mundo continuar firme no trabalho para auxiliar a humanidade a melhorar. Então, a resposta é: certo, e muitos que se julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que suspeites, amigo em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis. Úteis em quê? Ganhar na cena? Ficar mais bonita? Encontrar o sapato lindo para usar outro dia, que nós estamos em pandemia, nem sapato nós vamos usar? Não. Útil para superar as dificuldades do dia a dia, para saber como é que eu vou relacionar com fulano, como que eu vou entender determinado desafio na minha vida. Útil, como é que eu posso amar mais, maturar minha fé, ser responsáveis com os meus compromissos. É essa a utilidade, né? E como é que se dá isso? Aí lá no livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Rivaldo Vieira, no item 21, intitulado Desdobramento, está escrito assim: inspiração e desdobramento. Que, na verdade, essa saída do corpo e esse encontro com as pessoas acontecem por causa que a gente chama um fator mediúnico chamado desdobramento, né? Que é o desdobramento durante o sono. Aí André Luiz explica assim para a gente: dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um, precedindo ao sono ativo, quanto registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas, e ao sono passivo, quando a mente nessa condição se desinteressa de todo da esfera carnal. Então, olha que bacana. A gente, quando começa a dormir o corpo, ali a gente está lá vigilante na onda mental, está acordado, aí vai começar a dormir, né? Aquele sono mais ativo, mais denso, o quarto estágio do sono, né? Quando a gente registra lá no cérebro as impressões que o espírito está vivendo. O que é esse registro do cérebro na impressão que o espírito está vivendo? Lembra a analogia que Kardec nos deu aqui, que a espiritualidade amiga nos deu a respeito do balão preso ao poste? Então, a impressão que o balão é o espírito, a impressão do espírito que está deixando lá no poste, que é o cérebro, que dá células físicas, e aquele sono passivo tranquilo, que não é o sono de embriaguez, de medicação pesada, né? É o sono passivo, tranquilo. Quando a mente, nessas condições, começa, então, a se desprender dessa esfera carnal. Aí ele fala, nessa posição, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não. Então, eu posso visitar e me sintonizar ali com pessoas desencarnadas ou não, com as quais me harmonize, trazendo para a vigília no carro de matéria densa. Então, eu me sintonizo com elas, eu vou ver lá meus parentes, como diz a resposta, né? Vou ver meus amigos até de outros países,
E vou trazer essas impressões para a vigília, na hora que eu acordar, em forma de inspiração. Os resultados de intercâmbio que levou a efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo de sono. Então, não precisa de eu ficar também sabendo. Eu acho até que, às vezes, até para a gente não ficar bobo, porque às vezes a gente, na hora que acorda, né, gente? Vamos combinar. Às vezes a gente é meio bobinho, né? Às vezes a gente acha que é uma grande uma vantagem, né? Depois que a gente é espírita, a gente fala assim: nossa, eu acordei, aí eu estava lá naquela sala de tratamento do cantinho, estava em um andar lá, estava no outro andar, estava em tal, estava fazendo isso. Aí a gente vai achar que isso é status, né? Porque a gente, para bobeira, não falta nada, a gente é bobo de verdade, né? Então, para evitar essas bobeiras e a gente não ficar tropeçando, escorregando em casca de banana, na infinita misericórdia divina, nos dá o esquecimento. O cérebro não tem que ficar detectando essas bobagens, não, porque às vezes a gente não dá conta da verdade que a gente é. E aí começa a meter os pés pelas mãos, né? André Luiz continua nos explicando essa questão desses encontros. Ele diz assim: muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase de tempo. Então, nessa fase de tempo de sono, quando a gente está em desdobramento, aqueles pedidos que é feito, muita coisa pode ser atendida. Aí ele falou, formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do faso físico. Então, vamos pensar. A gente fez as preces, pede ali, estou com uma dificuldade, porque, quer ver? Quanta coisa a gente não deve estar pedindo assim? Oh, meu Deus do céu, fulano está doente, eu não posso ir lá. Não posso estar com ele, porque não tem jeito de visitar, porque o hospital não deixa visitar. Né? Se é Covid, eu não posso nem lá fazer uma visita, eu estou aqui preocupado. Oh, meu Deus, ajuda. A gente está pedindo muito assim, que a gente não pode ir, que alguém vai lá ajudar. Esses pedidos muitas vezes é atendido, principalmente durante o sono, é o que o André Luiz está dizendo aqui. E o meu tempo é até as 18h15 ou até as 18h18, gente? Já acabou o meu tempo? Não, né? Posso ir, que ninguém falou nada. Hã? 18h15. 18h15, acabou o meu tempo. É. Aí, gente, acabou. Não posso falar mais, mas eu vou deixar esse texto Pode aqui.